Saudações rubro-negras flageniais. Garotos do Flamengo ganham espaço com Felipe Luiz e se tornam soluções caseiras. Dunche abre o jogo sobre substituto de Brás. Já tenho esse nome. Davi Luiz renova ou não renova para 2025? Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Time principal colhe frutos com a evolução de garotos como Wesley, Everton Araújo e Matheus Gonçalves. Crédito por redação GE. Uma das missões de Felipe Luiz ao assumir o time principal do Flamengo foi potencializar a conexão com os atletas formados na base do clube. Em pouco mais de um mês, ele vem colhendo frutos com a evolução de alguns garotos, como Wesley, Everton Araújo e Matheus Gonçalves. A ascensão dos meninos formados no Ninho trouxe soluções caseiras para o bom fim da temporada rubro-negra. Além disso, traz boas perspectivas para 2025. Aspas para Felipe Luiz. Primeiro, a base do Flamengo é espetacular. Privilégio de trabalhar, né? Poder trabalhar na base. Tem muitos garotos bons. Gosto do momento. Se é de um jogador ou de outro, não tem idade, cor nem nada. É o melhor. Se tiver 16 anos, vai jogar. Se tiver 40, vai jogar. A vantagem é que conheço do sub-15 até o sub-20. Todos os jogadores. Se entrar, eu conheço. Já trabalhei com eles e tive experiências únicas, disse o treinador durante sua entrevista de apresentação. O lateral direito Wesley não chegou a trabalhar com o treinador na base. Antes foram companheiros de time em 2023, antes de Felipe Luiz se aposentar da carreira de jogador. Ao longo desta temporada, o lateral de 21 anos, formado no Ninho do Urubu, oscilou bastante e viu Varela começar os principais jogos sob o comando do Tite. Ele quase foi negociado para o futebol italiano na última janela. Mas com a mudança de comando, o jogador foi uma das apostas do novo técnico e se consolidou como titular, ao aumentar sua participação ofensiva e corrigir seu desempenho na defesa. O Wesley se tornou um dos protagonistas da conquista da Copa do Brasil. Vou abrir um parênteses aqui, pessoal. Ele está jogando demais. O Wesley está arrebentando. Está se tornando realmente protagonista desse time. E já foi vaiado, né? Várias vezes pela torcida. Quando eu venho aqui no canal, pessoal, pedir para que não vaiem os meninos do Nino ou qualquer outro jogador do Flamengo, mas principalmente os meninos, porque eles vão oscilar. Eles vão oscilar, gente. Não adianta. Por serem jovens, né? Mas só vão crescer e render como jogadores de futebol se jogarem. Então eles têm que jogar para que eles obtenham, né, essa experiência que os falta nesse momento, né? Quando eles fazem esse processo de transição, né, do sub-20 para o profissional. Essa experiência é que falta a eles. Com eles, nós, aliás, se a gente continuar fazendo isso, né, com os nossos nossos meninos do Ninho, nós os perderemos, sem sequer eles conseguirem ter o desempenho que muitas das vezes são esperados deles. São cobrados para que eles tenham. Mas como que eles vão ter esse desempenho se eles não têm a experiência do profissional? Que todo mundo fala, sub-20 é muito próximo. Não é do profissional. Existe uma distância enorme em termos físicos, em termos táticos, em termos de intensidade de jogo. Tudo isso daí, existe uma diferença muito grande do sub-20 para o profissional. E essa diferença, tanto física, quanto técnica, quanto tática,
eles só vão adquirir a partir do momento que eles comecem a jogar as partidas e ver as dificuldades que eles enfrentam no profissional. E eles vão errar, eles vão oscilar. Mas se a gente ajudar e dar força para esses meninos, com certeza eles são bons jogadores e eles vão performar como o Wesley está performando hoje em dia, né? Muito criticado pela torcida. Todo mundo queria ver ele pelas costas. Quando ele quase foi negociado e o Flamengo atrasou essa negociação e acabou perdendo essa negociação, todo mundo meteu o pau na diretoria. E olha o que ele é hoje, protagonista do time. Então vamos parar de vaiar nossos meninos e os nossos jogadores num todo. Seguimos aqui. Everton Araújo começou a receber oportunidades ainda com o técnico Tite, mas foi recentemente que firmou o pé no elenco principal, com a decisão de Felipe Luiz de manter Léo Ortiz na defesa e não mais no meio. Everton passou a ser a primeira opção entre os volantes no banco de reservas. Ele não chegou a ser utilizado nos primeiros jogos de Felipe Luiz, mas ganhou oportunidade quando De La Cruz sofreu uma lesão na coxa direita. Pelo Brasileirão, Everton se destacou contra o Juventude, exibindo grande poder de marcação e capacidade de articular com a bola no pé. Também ia bem contra o Internacional até errar numa saída de bola e cometer o erro que originou o gol colorado. E Felipe Luiz o manteve para as finais da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E o jogador demonstrou novamente sua capacidade de marcação e recomposição, que se encaixou na forma de jogar do time de pressão na frente e rápida recuperação da bola. Uma das principais promessas do ataque rubro-negro, Matheus Gonçalves, de 19 anos, custou para se firmar no elenco, principalmente com Tite. Por isso, em algumas vezes, para não perder o ritmo, foi cedido ao time sub-20 para partidas importantes. Na principal delas foi o destaque do setor ofensivo de Felipe Luiz contra o Olympiacos da Grécia na conquista do Intercontinental Sub-20, né? E a chegada de Felipe Luiz fez a presença de Matheus Gonçalves ser mais constante no grupo principal e o jovem vem acumulando boas atuações, né? É aquilo que eu acabei de falar agora, né, gente? Do Everton Araújo, principalmente, ele cometeu 2 erros que custaram, né? Eu já vim falando isso aqui no canal, custaram 4 pontos, né? Um contra o Vasco, era para ele fazer a falta naquele empate, né? No meio de campo. E esse outro que ele perdeu a bola no meio de campo, né? Contra o Inter. E a gente acabou. O Inter acabou fazendo o gol e a gente cedeu o empate novamente. E por isso a gente perdeu 4 pontos, né? No Campeonato Brasileiro, por erro dele. Mas é aquilo que eu falei, vão oscilar, vão errar, mas e agora? Como que ele tá jogando, né? Titular na final da Copa do Brasil, jogando no fino da bola, frio, gelado, um iceberg, como eu disse aqui, como a característica dele forte, né? Muito, muito gelo, muito gelado, cabeça feita, cabeça boa, né? Vai dar muito trabalho aí se não se perder no meio do caminho. Com certeza vai chegar a seleção brasileira, não vai demorar muito. Seguimos aqui na última quarta-feira, novamente contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. O técnico promoveu a estreia do nigeriano Shola. O atacante ficou em campo por apenas 7 minutos e deve, né, vir a ter mais oportunidades. Nesta resta final da temporada, com o alívio trazido pela conquista da Copa do Brasil e a vaga assegurada na Libertadores de 2025, o técnico Felipe Luiz terá rodadas importantes no Brasileirão para dar mais minutos aos jovens e prepará-los para que cheguem mais maduros à próxima temporada, né? Seguimos aqui. Dunski abre o jogo sobre possível substituto de Brás. Já tenho esse nome. Crédito Mundo Rubro-Negro por James Brito. Rumores indicam que Dunchi pretende escolher Diego Ribas como o diretor técnico do Flamengo, caso vença a eleição. O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunchi,
candidato à presidência do Flamengo pela situação, afirmou que já definiu quem será o possível substituto de Marcos Braz, que comanda o futebol do clube atualmente. Dunche afirmou que, caso vença a eleição, pretende fazer mudanças no perfil do dirigente que comandará o futebol no clube. Aspa para Dunche aqui, ó. Vou colocar um diretor técnico de futebol, alguém ligado mais ao campo, que tenha uma reconhecida liderança no futebol brasileiro. Marcos Braz prestou um relevante serviço ao Flamengo, mas ele mesmo reconheceu que seu ciclo passou. Eu enxergo que hoje existe uma dificuldade da diretoria em ter um relacionamento mais próximo com o campo. O treinador não pode ter um dirigente querendo se meter no dia a dia, mas um cara que tenha crescido dentro do futebol tem facilidade em se relacionar com o treinador, falou Dunche sem revelar um nome em entrevista ao Charla Podcast. E continua aqui. O vice jurídico fica sabendo sempre antes do consumação do fato, pois tem que fazer o contrato. Para mim, não chegou nada, mas acho muito difícil que um jornal de Minas seja mais bem informado que um do Rio de Janeiro, destacou o candidato. Diego Ribas seria o nome escolhido por Dunche para assumir papel de diretor técnico. Segundo o colunista do jornal O Dia, Fabrício Lopes, Rodrigo Dunche tem o desejo de escolher o ex-meia Diego Ribas para comandar o futebol rubro-negro a partir da próxima temporada. Sem vencer a eleição, Dunche tem o objetivo de manter Bruno Spindler como diretor executivo, mas quer um nome para trabalhar ao lado do diretor executivo no dia a dia do futebol. Diego Ribas jogou no Flamengo de 2016 até 2022 e foi capitão em inúmeros títulos da Gávea. Eu gostei do nome, acho um nome que vai se encaixar muito bem, principalmente pelo entendimento, né, e pela proximidade que ele tem com o Felipe Luiz. Inclusive, eles, se eu não me engano, almoçaram ontem juntos, né, as famílias, eles são muito próximos, né? E essa notícia com certeza deve ter algum procedimento correto, porque essa proximidade pode render muitos frutos para o Flamengo. Eu gosto do Diego. Tem muita gente que não gosta dele, mas ele é um cara muito sério e pode sim ajudar muito o Flamengo como diretor, como vice-presidente de futebol, né, no caso. Seguimos aqui, né? O técnico Felipe Luiz pede permanência de Davi Luiz. E o próprio Davi Luiz já externou sua vontade de prorrogar seu vínculo com o Flamengo por mais uma temporada. Porém, essa renovação só acontecerá se o candidato da situação, Rodrigo Dunche, ganhar as eleições do próximo dia 9 de dezembro ou, né, se o próximo presidente também aceitar essa renovação, como já foi dito aqui, né, indicada pelo Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Vou abrir um parênteses aqui, pessoal. Eu acho uma boa renovar com o Davi Luiz por mais um ano, sim. Ele faz muito bem para o elenco e principalmente para os mais jovens, né? A participação dele de orientação é muito boa e uma liderança positiva para o grupo, né? Só não pode mais bater pênalti, né? Deixa pro Alcaraz ou pro Gabigol se ele ainda continuar no Flamengo, pelo amor de Deus, tá? Pessoal, bem, vamos ficando por aqui, tá? Obrigado por flamengar comigo e lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Até mais!